Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora, é claro, que é mercado e produção de café. O mercado avançando bem nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2021, e tem também dados novos da Pine Consultoria para a gente entender como é que está essa safra em andamento no Brasil. Dito isso, quem vai conversar com a gente hoje é o Vicente Zotti, que já está conectado. Boa tarde, Vicente, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Virgínia. Muito obrigado pelo convite e poder falar um pouco sobre o mercado. Vamos lá, então, Vicente. Antes da gente falar do mercado que avançou hoje durante todo o pregão, eu queria entender melhor os números da Pine, porque você acabou de voltar aí de um giro pelo Brasil e eu queria entender o que vocês encontraram por aí nas principais regiões produtoras e principalmente qual que é o cenário de oferta que nós temos nesse momento. Perfeito. A gente fez um tour, né, principalmente sobre as áreas de arábica, né, e a gente rodou diversas áreas, né, não só aqui a região da Mogiana, onde eu estou hoje, né, região aqui de Ribeirão Preto, Batatais, Altinópolis, subindo para o lado de São Sebastião do Paraíso, indo para o sentido ali de Franca, Restinga, Cristais. A gente fez realmente um tour, né, uma volta bastante relevante dentro das áreas de arábica. E a gente percebeu dois pontos assim, que chamam bastante atenção em destaque para a gente, né? Primeiro, nas regiões onde a gente teve um calor excessivo, né, a quantidade realmente de grãos no chão, né, de grãos caídos, aí realmente é um percentual bastante relevante. Né? Então, a gente deve ter aí um número de grão, infelizmente, vindo de varrição, né, bem grande, nas áreas onde a temperatura foi muito acima da média. Segundo ponto, que chama bastante atenção até esse momento, né, é a quantidade de pontos de maturação completamente diferentes dentro do mesmo galho, né, dentro da mesma haste. Né? Então a gente tem uma planta que tem grão verde, tem grão maduro, tem grão seco, e naquela área ainda tem o grão no chão, né? Então a gente tem aí, no caso, uma variedade de pontos de maturação que vão dificultar a questão da qualidade de bebida e também na questão de catação e peneira. Então, muito provavelmente, neste ano, a gente deve ter dificuldades na obtenção de cafés finos, então a oferta de café fino deve ser reduzida, e um aumento na quantidade de cafés baixos. Tá? Ainda é muito cedo para a gente poder quantificar a questão de quão baixo vai ser, né, esse café, se vai ter muita dificuldade também na xícara, né? Não só na catação, mas também na qualidade de bebida, aumentando muito, por exemplo, a quantidade de oferta de café rio e riado. Isso ainda é difícil de quantificar, mas peneira é uma certeza, tá? Dificuldade na obtenção de café por peneira e cafés finos, né? Devido à questão dos pontos de maturação muito distintos, isso já é uma certeza. E quando a gente fala em produtividade, por hectare é um número bem interessante também que vocês avaliaram, né? Isso, a gente trouxe aí para o caso de arábica 28 sacas hectare, no caso de conilon 50, né? O que a gente tem assim de base de comparação, tá? Olhando safra 23-24 para agora 24-25. Na safra 23-24, a gente teve menos grãos em cada um dos ramos, né? E a gente teve uma condição de precipitação de novembro até março muito boa. Então, quer dizer, a planta teve energia para distribuir para menos grãos e ainda assim a precipitação foi muito mais adequada do que foi esse ano agora, de novembro de 2023 até fevereiro de 2024. Então, os grãos ficaram mais pesados e de peneira maior. Então, o rendimento foi melhor. Já nesse ano, nós temos muito mais grãos, mas em compensação nós temos essa situação que eu acabei de pontuar. Então a produtividade não deve ter um grande impacto. Nós possivelmente teremos aí uma safra maior em 24-25 do que em 23-24. Contudo, com essas dificuldades, né, na obtenção de peneira e na qualidade de bebida. Então vai ter mais grãos, a produtividade não na nossa concepção, né, e pelos dados que a gente tem anotado, né, as imagens que a gente conseguiu coletar, não é a safra de 2020, não é um recorde de produção de arábica, né? Não é também o recorde de produção no conilon, mas é uma safra para o arábica melhor do que a de 2023, e no caso do conilon,
bem parecido com o que foi o ano de 2023. E Vicente, quando a gente fala em mercado, né? O mercado internacional já entendeu essa realidade do Brasil? Estou te perguntando isso porque com a colheita em pleno acontecimento, no pico da safra, os preços continuam firmes, um cenário que é bem diferente do que a gente observa aí dentro da normalidade do mercado do café, né? Isso. A gente tem agora, daqui a pouquinho, né, às 16 horas, vai sair um dado oficial do SDA, Sim. que é o relatório deles semestral, onde tem o balanço total global. Então, talvez o mercado esteja até aguardando ele para poder se posicionar um pouco de forma mais consistente, vamos colocar assim. Na questão das distorções entre as expectativas das empresas, vendo pelo lado da média do Arábica, não há uma grande distorção. Obviamente que a gente tem ali a média, né, das casas em 66 milhões de toneladas, 66,5 de sacas, perdão, não de toneladas, e a Conab tendo o número mais baixo em si, né, então, perdão, 66,510 é o total de sacas, no Arábica 45,110, sendo que no caso do Arábica, a Conab tem o menor número, que é 42,10 milhões de sacas. Então não é uma distorção muito grande. Agora, no Conilon a distorção está grande. Então, talvez o mercado esteja aguardando esse dado do SDA para poder se posicionar de uma forma melhor. E cabe aqui uma observação muito grande. Os dados que continuam chegando do Vietnã, quanto à questão de estoques, eles são dados que começam a alertar realmente ao mercado. Então, se a gente continuar vendo robusta acima de 4 mil dólares, com diferenciais do Vietnã e Indonésia acima de 800 dólares a tonelada, possivelmente a gente deve ter, aí sim, nesse ponto que você tocou, uma sazonalidade de baixa dos preços menos intensa. É provável que a gente tenha ali as posições, por exemplo, das opções no Arábica, dos 200 centavos, sendo um suporte muito relevante. Pode acontecer esse fato. Isso tudo vai determinar como o mercado vai se posicionar quanto aos preços do café, principalmente quando aumentar a demanda da exportação, que não é agora que existe esse aumento da demanda. Sim. É mais próximo ao mês de agosto e mês de setembro. Então vamos ver como que o comprador internacional vai reagir, porque na minha percepção, está todo mundo vendo o que está acontecendo, mas como a demanda não está presente, então todo mundo está no aguardo para ver como é que vai ser. Agora, a partir dali de julho, agosto e setembro, a depender também de como ficar o contrato futuro de robusta e os diferenciais de Vietnã e Indonésia, aí nós vamos ver para onde o mercado vai. Eu acredito que nós vamos ver aí no mês de julho ainda, esse mercado testando a região dos 200 centavos de dólar por libra-peso. Existe também uma resistência muito importante nos 250 centavos de dólar por libra-peso. Então essas duas faixas podem ser testadas. E aí a depender desse contexto de Vietnã, através dos estoques, através dos diferenciais e no caso do robusta, através do contrato futuro, que vai trazer para a gente uma baliza do Arábica. Então, mais uma vez, café robusta sendo o suporte do Arábica. E Vicente, como é que tem sido a posição do produtor nesse período, né? Porque a gente sabe que café acima de 2 dólares em Nova York é um café com um valor muito atrativo, né? O produtor precisa participar desse mercado. Historicamente é um preço bem elevado. Sim. Até nós vamos fazer alguns experimentos aí, talvez deixá-los públicos, né? Do quanto que é importante a gente separar no preço cada componente do preço, né? Então nós estamos tendo um apoio na questão da formação do preço em reais muito grande do dólar. Então esse dólar próximo ali a 5,45 é um patamar muito relevante. Obviamente que para a gente fazer uma análise de câmbio, talvez tenha que ter um ponto separado, porque é um outro mundo, né? Mas é um ponto relevante. O que está um pouquinho machucando o produtor é a questão da competitividade local. Nesse nível de preço, as indústrias estão tendo dificuldade na obtenção desse café e também na dificuldade de repassar esse preço ao consumidor final. Então fica aquele jogo, ele não quer formar o estoque por vários fatores, eu vou só falar alguns deles rapidamente. Sim. Curva de futuros invertida, taxa de juros elevada, dificuldade na formação de estoques de café pronto e o preço ao consumidor. Então a torrefação não forma estoque e aí ela se distancia da compra. O produtor, em sua vez,
já acha que o preço ainda não está em ponto adequado, acredita em preços mais altos e também se retrai na venda, por enquanto só cumprindo com os contratos que já foram realizados, né? Muitos contratos foram realizados em algum momento por volta ali de 890, 900 reais, e esse produtor ele se machucou um pouco, então ele também está com receio de fazer novas vendas. Porém, vamos agora olhar daqui para frente e olhar a sugestão aqui da Pine, né? É realmente olhar a questão de necessidade de fluxo de caixa no curto prazo, fazer ali uma boa avaliação de preço nas praças, porque nós estamos tendo aí uma divergência de preço entre as praças relevante, né? Então é importante também você conhecer o seu café e ver que tipo de café que você pode comercializar agora. Talvez privilegiar os cafés de qualidade mais baixa nesse primeiro momento e segurar o de café melhor, porque se houver a movimentação de queda, talvez o café que menos vai sentir a queda é o café fino. Então, participar desses momentos de preço e entender a precificação do preço, eu acho que é fundamental nesse momento. Mas, mais uma vez, quer fazer o arroz com feijão bem feito, né? Sim. Aquela comida que a gente gosta de comer e apesar de ser simples, é muito boa. Analise o seu fluxo de caixa, veja suas relações de troca. Nesse nível de preço, dificilmente um produtor vai ter margem negativa, desde que tenha, obviamente, uma média de produção, né? Obviamente, Sim. se teve alguma área afetada, por exemplo, por chuvas de pedra, né? Tiveram algumas regiões que a gente visitou que foram afetadas. Aí é um problema de produtividade. Mas se ele estiver dentro de uma produtividade média, essas relações de troca estão muito boas. A obtenção, por exemplo, de fechamento de fluxo de caixa com as vendas, até para recebimento em julho e agosto, dão um carrego no dólar importante. Então, fazer ali a ponderação, fazer o básico nesse momento é fundamental, por mais que o seu sentimento seja de novas altas. Está muito confortável, já com o fluxo de caixa, já fez ali a sua venda, obteve um percentual de margem, quer especular? Vá usar a Bolsa de Valores para isso. Ali é o local adequado para se especular no mercado de café, não com o resultado da fazenda. Muito bom. Vicente, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, por você dividir os dados aí da Pine aqui com a gente. Portas abertas, sempre que tiver uma novidade é só mencionar que a gente volta a conversar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Portanto, então, estivemos aqui com Vicente Zotti, que falou com a gente em nome da Pine Consultoria para o mercado do café, que mais uma vez subiu bastante. Nós abrimos o pregão hoje com o café ganhando mais de 3%. Nova York fechou com quase 2% de valorização, reduziu um pouquinho esse ganho, mas ainda assim finalizou o dia acima de 2,30. É um preço muito atrativo, o produtor precisa sim estar atento e participar desse mercado, né? Como disse aqui o Vicente, com esses preços atuais, que são históricos, inclusive, é praticamente impossível o produtor não ter uma margem positiva, salvo aqueles que tiveram grandes problemas climáticos aí nos últimos anos, mas ainda assim, de modo geral, o cenário ele ainda é muito positivo para o mercado do café, mesmo com a safra em pleno acontecimento aqui no Brasil. Então essas são as informações de hoje, eu agradeço muito só a audiência e companhia, não sai daí que já tem faixa da soja para você na sua tela.